mas eu acho que ela é essencial. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Leitura, discussão, aprovação da ata. Sem alteração, aprovada. Expediente, não temos. Proposição, não tenho. Desembargador Glauber. Senhor presidente. Doutor Glauber. Boa tarde, presidente. Não tenho nenhuma proposição. Fato. Também. Boa tarde, doutor Glauber. Doutora Berenice, não tem? Também não tem. Doutor André. Doutor Luiz Gustavo. Doutor Vladimir. Senhor presidente, só fazer o registro que hoje é a posse na presidência do TSE do ministro Luiz Fux. Sua Excelência terá um mandato breve, né? Será de apenas 6 meses, mas é quem vai cuidar da organização das eleições. Quando a ministra Rosa Weber chegar à presidência, a eleição já estará bem cuidada, né? Bem organizada. Então, fazer esse registro, eu acho que vale um voto de congratulações pela posse do ministro Luiz Fux na presidência do TSE. Ele fica até quando? E da ministra na E da ministra Rosa Weber na vice-presidência na do corredoria. Fato. Todos de acordo, aprovada a proposição. Doutor Vladimir. Mas tem mais assunto na ordem administrativa, na ordem jurisdicional. Nós temos um processo. Tem algum pedido de preferência? Não há registro de preferência. Então, temos. Eu vou começar com a doutora Berenice Capuchu. É o 418-25. Senhor presidente, de Açu. monocraticamente eu já havia despachado, retirando de pauta, porque faltou a intimação de uma parte. Tá. Então, não está em pauta. Está retirado. Retirado de pauta. Aqui. Então, Obrigada. doutor André é relator do 37.7 de Elmo Marinho. Senhor, trata-se de recurso eleitoral 37.717, procedência Elmo Marinho, interposto pela coligação seguinte com a verdade, Ionaldo Souza da Silva e Antônio Ribeiro de Andrade Neto, em face da sentença proferida pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral, Ceará Mirim, que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo em que se alegava fraude e abuso de poder em desfavor de todos os candidatos proporcionais e majoritários que concorreram ao pleito em 2016 no município de Elmo Marinho pela coligação Vontade do Povo 1 e 2. De acordo com a inicial, as coligações demandadas apresentaram 17 candidatos a vereador, sendo 11 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, preenchendo, portanto, em tese, a cota de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Ocorre que, das 6 candidatas ao sexo feminino, 5 delas, Maria do Livramento Fidelis, Pretinha, Thalia Silva de Oliveira, Eliana Nascimento da Silva, Maria José Bernardo de Souza, Haline Emanuele de Menezes Guimarães, foram usadas como laranjas, única e exclusivamente para preencher a cota. Apenas uma candidata, Vitória Régia Cabral de Moraes, teria participado do pleito de formativa, tendo sido inclusive eleita. Aduzem os autores que essa candidata laranja não participaria de qualquer movimentação, comício, carreata, nem utilizaram qualquer meio para divulgar suas candidaturas, além do que pediram votos em favor de candidatos que, em tese, seriam seus concorrentes. Tanto que 3 delas obteram um número inexpressivo de votos e 2 delas tiveram zerada a sua votação. Prosseguem afirmando que tais candidatas, declararam gastos irrisórios na prestação de contas, que a candidata Maria do Livramento Fidelis da Silva, inclusive, é esposa do candidato eleito a prefeito, Cássio Cavalcante de Castro, o que demonstraria que este não apenas tinha o conhecimento, como também teria participado de formativa da fraude. Ao final, requer a cassação de diploma de todos os candidatos eleitos pelas coligações demandadas. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pelos autores e, após parecer do Ministério Público Eleitoral pela improcedência da AINE, sendo julgado no mesmo sentido pelo juízo eleitoral. Os recusentes interpuseram recurso, repisando as teses da inicial.
Apesar de regulamento queimados, o recorrido deixar de transcorrer em álibis o prazo para apresentar contrarrazões. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado. O doutor tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, outros julgadores, nobre representante do Ministério Público, colega da Corte. Consoante muito bem relatado por doutor André, trata-se de AIME, objetivando cação de registro de candidatura, e o indeferimento intonto do DRAP, da coligação Vontade do Povo 1, que teve candidatos ao pleito majoritário e proporcional nas últimas eleições municipais do município de Elmo Marinho. E a fraude se deu, segundo as alegações constantes da inicial e presentes no recurso, exatamente porque se buscou candidatas do sexo feminino, exclusivamente, foram registradas suas candidaturas exclusivamente para dar ou para preencher a proporcionalidade exigida em lei. A reserva legal quanto à proporcionalidade exigida em lei e proporcionalidade de gênero. Teria que ter, necessariamente, 30% dos candidatos do sexo feminino. Contudo, ou melhor, nesse contexto, consoante consta dos autos, restou devidamente comprovado a fraude perpetrada pelos ora recorridos, com a devida vênia à decisão de primeiro grau, que entendeu exclusivamente que não houve prova, a decisão de primeiro grau, não houve prova do conluio inicial anterior ao registro de candidatura. Com a devida vênia, ao meu ver, no nosso sentir, no sentido dos recorrentes, essa prova ela é robusta nos autos. Isso porque, compulsando os autos, o que se verifica claramente é que das 6 candidatas registradas, foram 6 candidatas do sexo feminino e 11 candidatos do sexo masculino. Das 6 candidatas registradas, 5 delas sequer fizeram campanha. 5 delas sequer tiveram votos. 5 delas sequer teve gasto de campanha. Ou o gasto foi irrisório. Nós estamos falando de candidatas a vereadora no município de Elmo Marinho que sequer teve o seu próprio voto. Ela não votou nela mesma. E não é só. Compulsando os autos, o que se verifica é robusta prova, no sentido de que essas candidatas pediam voto ostensivamente para outros candidatos, supostamente concorrentes seus. E aí faço questão de registrar, para que fique bem claro, com a devida vênia, a decisão de primeiro grau, se isso não é prova suficiente para comprovar a fraude, eu não sei mais o que é capaz, hábil, de caçar de registro de candidatura por fraude, com a devida vênia ao magistrado de primeiro grau. A título de exemplo, a candidata Thalia Silva de Oliveira, uma dessas 5 candidatas que não teve gasto de campanha, que não teve voto, que não teve, ou que pedia voto para outros candidatos, ela ostensivamente nas redes sociais pedia voto ao candidato Breno Marreiro, divulgando fotos, adesivos, botões, o número, e fazendo expressamente menção nas redes sociais ao número dele, dizendo que era ele o seu candidato. O documento 4 da peça inaugural são fotos divulgadas pela senhora Thalia Silva de Oliveira, na qual ela pede o voto expressamente ao senhor Breno Marreiro, mediante, como eu disse, o uso de adesivo, ostentando inclusive o seu celular, que tinha um botão do candidato com o seu número, e fazendo expressa menção de que ele seria o seu candidato. Raline Emanuela Guimarães,
também uma das 5 candidatas a vereadora que não fez campanha. Ela pedia voto nas redes sociais ao candidato Tiago Antônio Brito de Lara Menezes, seu noivo. Há uma situação inusitada. Nós estamos falando de um casal de noivos em que ambos são candidatos, sendo que o noivo foi eleito vereador e ela, a noiva, sequer teve voto, sequer teve gasto de campanha. Maria do Livramento Fidelis e Silva, Pretinha. É importante registrar com relação a Haline que o documento 5 da petição inicial também são imagens, várias imagens, evidenciando e comprovando exatamente que ela pedia voto para o seu noivo. Maria do Livramento Fidelis da Silva, candidata a vereadora que também não teve voto, não teve gasto de campanha, cônjuge do candidato ao cargo majoritário, o prefeito eleito. Ela pediu voto para vários vereadores, não só para um, como fez as outras duas que eu citei expressamente, mas para vários. Severino Francisco de Lino, Pio do Frango, ela pediu voto. Há nos autos fotos mostrando ela pedindo voto e utilizando o material de campanha desse candidato. Gilmar Araújo Rocha Júnior, Tiago Antônio Brito de Lara, ela pedia voto para Tiago, também candidato. João Batista Garcia da Silva, ela pediu voto para, coincidentemente, todos os homens. Ela pediu voto. As fotos presentes nos autos demonstram que ela pedia, doutor Glaube, voto para outros candidatos e não para si. Ela, curiosamente, também não teve voto. Ela, curiosamente, também não teve gasto de campanha. Como eu disse, ela é cônjuge do candidato eleito, prefeito do município de Almarinho, o senhor Cássio, e o que demonstra que ele tinha ciência, ou melhor, não só ciência da fraude, como ele compactuou e colocou, inclusive, a sua esposa a serviço da ilegalidade. Maria José Bernardo de Souza, candidata, também não teve, não participou, não fez campanha. É importante que se registre que há nos autos um depoimento do locutor oficial da campanha em que ele diz que essas 5 candidatas não eram candidatas, não se apresentavam como candidatas, e ele sequer sabia do registro de suas candidaturas. O locutor oficial da campanha, ouvido como testemunha nos autos. E não é só. Como já foi dito, Maria do Livramento Fidelis, essas candidatas não tiveram voto ou tiveram votação pífia. Maria do Livramento Fidelis, a Pretinha, a esposa do prefeito eleito, teve apenas um voto. Certamente não foi o seu, embora não haja prova nos autos, obviamente. Thalia Silva de Oliveira, 2 votos. A sua votação, 2 votos. Eliane do Nascimento, 7 votos. Tem uma votação um pouco mais expressiva. Enquanto Maria José Bernardo de Souza e Haline Emanuela, aquela noiva, que o candidato a vereador, que tinha um noivo também como candidato a vereador, teve nenhum voto. Não houve nem o próprio voto. Imagino que não tenha errado ao votar na urna. Quando se pega o gasto de campanha desses candidatos, se verifica que Thalia e Eliane gastaram apenas R$ 183. Haline Emanuela, a noiva, R$ 25. Maria José e Maria do Livramento, a esposa do prefeito, declararam inexistir gasto de campanha. Repito, se essas provas não forem suficientes a ensejar o indeferimento completo do DRAP, dessa coligação, Vontade do Povo 1, eu particularmente não sei o que seria capaz. O que se quer, o que se exige e o que deve fazer o judiciário, precisamente essa corte eleitoral, é dar uma resposta efetiva a esse tipo de situação, a essas ilegalidades. O que se verifica nas ruas é que a sociedade não compactua mais com esse tipo de atitude reprovável por parte dos nossos gestores, por parte dos nossos políticos. Não se pede nada além do que estabelece a lei. Uma vez que, ensejando a fraude, o resultado prático nos autos dessa AIME deve ser o indeferimento do registro de candidatura ou a cassação de seu registro e de seus diplomas, conforme o caso.
Sobre a matéria, excelências, a robusta jurisprudência que nós trouxemos aos autos, tanto na petição inicial, quanto em sede de recursos, inúmeros julgados, entendendo em casos análogos pelo indeferimento do DRAP. Seu prazo está terminando, doutor. Muito obrigado, presidente. Cito apenas a título de exemplo o RESP 49585 de Viadutos, Rio Grande do Sul, em que se reconheceu que não é precisa a individuação de condutas para a aferição das responsabilidades, Seu prazo terminou, doutor. afetando a origem do DRAP. Muito obrigado, senhor presidente. O que se requer é exclusivamente o provimento do recurso e o indeferimento dos registros de candidaturas constantes da inicial. Muito obrigado. O relator. Passando ao voto, a Lei 9.504/97, após alterações da Lei 12.034/2009, passou a prever a reserva de vagas por gênero no registro de candidaturas, nos termos do artigo, parágrafo 3º do artigo 10, transcrito, que eu deixo de ler, está disponível às vossas excelências. Embora louvável a intenção do legislador ao estabelecer a obrigatoriedade de reserva de vaga por gênero, de forma a aumentar a participação feminina na vida política, a prática tem mostrado que não se alteram padrões sociais e culturais por simples força de lei. Neste ponto, comungo inteiramente no entendimento externado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no qual, com muita lucidez, foi perfeitamente delineada a questão em verbo. E passa a lei. A participação das mulheres na tomada de decisão política do Brasil ainda está muito aquém do que se desejava, sabe, equivalente à participação masculina, devendo por questões culturais, históricas, etc. Embora menos expressiva do que no passado, eminentemente machista, sedimentado na crença de que as mulheres competiam para os cuidados básicos dos respectivos lares, filhos aos passos que os homens decisões importantes. E segue o parecer, e eu peço permissão para não ler inteiro o teor do que está transcrito, e tem 2 pontos que merecem destaque, levando em consideração, inclusive, foi colocado no recurso e reiterado na sustentação oral. O fato de que estas candidatas tiveram inexpressivo número de votos, ou até 0 número de votos, não é suficiente para se acolher a pretensão de reforma do julgado, porque alguns candidatos do sexo masculino, como no caso Rosemiro, 0 voto, Ricardo Lima, 1 voto, Caio Bruno, 0 voto, demonstra que por si só esse argumento não é favorável para se comprovar a alegada fraude do combinado. Com efeito, a minha demonstração inequívoca de que tenha ocorrido um fraude e abuso nos modos que se funda a inicial, entendo-se improcedente a ação da mesma forma que o juiz de primeiro grau, cujo a análise da prova chegou à seguinte conclusão. No caso dos autos, após concluir a instrução processual, considero que os impugnantes não obteram êxito em demonstrar a ocorrência da fraude ou abuso narrado na vestibular. Com efeito, os documentos acostados pelos impugnantes, bem como a prova oral produzida no decorrer da instrução, evidenciou que algumas das impugnadas, embora com candidaturas registradas, não participaram ativamente da corrida eleitoral e que postaram fotos em redes sociais realizando propaganda para outros candidatos. Contudo, diz o juiz, essa mesma prova não foi suficiente para demonstrar a ocorrência de uma orquestração anterior, de um conluio prévio entre impugnados, com o propósito deliberado de burlar a regra que exige no mínimo 30% das candidaturas. No caso do memorial distribuído, que eu recebi também, a Vossa Excelência deve ter recebido, há um precedente trazido pelo recorrente, que não é exatamente igual ao caso em análise, porque naquele caso, as supostas candidatas, como diz a peça recursal Laranjas, admitiram perante depoimento que apenas emprestaram o nome para candidaturas, o que não foi o caso presente. Ademais, numa decisão que foi da minha relatoria nesta corte, apreciando um DRAP, impugnação ao registro de candidaturas, excluiu uma coligação um partido da coligação e, em razão disso, o partido pediu que se fosse indeferida toda a chapa, todo o registro, em razão que, com esta exclusão, não se cumpriu a cota de gênero. Ocorre que
qualquer alteração após o registro, já decidiu o TSE, não tem o condão de trazer a indeferimento do registro pelo não atendimento da cota. Ou seja, se qualquer fato posterior ao pedido de registro trouxe uma desconfiguração da cota de gênero, não é motivo para se indeferir o registro de toda a chapa. No caso aqui, por exemplo, se as pretensas candidatas, como diz a parte recorrente, tivesse desistido do seu pedido de registro no decorrer da análise do DRAP, nenhum prejuízo traria, conforme a jurisprudência do TSE, para o registro da candidatura. Então, ao ter exposto, senhor presidente, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nego provimento ao recurso para manter a decisão recorrida. É o meu voto. Senhor presidente, na sequência, quem deveria votar era eu. E eu lhe confesso que esse tema é um tema que vem sendo debatido já por outros regionais aqui. Dr. Vladimir sabe, participamos recentemente de um encontro do Colégio de Juristas, onde essa temática foi muito agitada. E eu, desse modo, eu gostaria de pedir vista dos autos para melhor analisar a situação com a vênia, o entendimento do relator e verificar se o acompanho ou não, analisando a materialidade do que se encontra nos autos. Pedido de vista de doutor Gustavo, alguém quer Aguardo antecipar o voto voto? Eu vou Também estar aguardo. ausente nos próximos 20 dias. E aí eu fico vinculado? Como é que... É porque ação de... Pois é, eu não sei qual a pretensão do Dr. Gustavo de já trazer nessa próxima... Nós só teremos uma sessão na quinta-feira. Na quinta-feira eu não estarei. Aí teremos o carnaval. Inclusive lá no tribunal eu evitei pedido de vista, daquilo que eu não estava muito Mas o que? Vossa Excelência convencido. quer votar? Já está em condição de votar? Quer antecipar o Não, voto? é isso que eu quero saber, se o pedido de vistas ele vai... Eu acho que seria vai o ter caso de retorno. excepcionar a regra dos 10 dias, já que é um justo motivo, né? Um juiz que está vinculado. Que né, participou presente, já do relatório, e dos o doutor debates Gustavo só trazer iniciais. no A retorno. princípio, sim, eu estou apto a votar, mas ficaria mais confortável aguardando o voto visto. Não sei Só que se... aí tem a questão dos 10 dias. Que... Mas eu acho que assim, a própria resolução do desembargador Glauber, ela permite a Permite a excepcionalidade excepcionalidade. em casos com fundamento válido. E me parece que esse é o fundamento válido. Ficaremos então para março, não é isso? Quando março chegar. Após imagino que suas sim, férias. porque temos o carnaval agora, né? Em seguida, o desembargador viaja e só retorna de férias em março, não é isso? Em que data de março Vossa Excelência estará? Na verdade, dia 27 de fevereiro eu já estou aqui, mas aí Eu acho que a nossa primeira sessão é 4 de não março. está ainda definido, mas é 1º ou 6 de Não, março. deve ser 6 de março. Primeiro eu já estou. Então, ficaria para Primeira sessão, Então aguardo, após o dia 27, eu já me comprometo a trazê-lo. aguardo o voto visto. por exemplo. Também. Bom, temos um processo, a propaganda partidária, número 2034, que é de minha relatoria, e aí eu passo a presidência ao desembargador Glauber. Assumo a presidência da honra e já devolvo a palavra a Vossa Excelência para que faça PJ, a identificação do processo e a leitura Não, do está no relatório. pleno. Processo 2034, o assunto é veiculação de propaganda partidária em sessões para o ano de 2018, requerido pelo diretório do PSDB, no Rio Grande do Norte. E aí quero fazer uma proposição, senhor presidente, é Pois que em sessões pretéritas, em sessão pretérita, o tribunal acolheu a questão de ordem suscitada por Dr. Vladimir sobre a possibilidade de decidir monocraticamente essa matéria. As sessões em que o tribunal já havia deferido o direito de veicular a propaganda partidária no ano de 2018 e depois veio a revogação da lei afastando esse direito. Na ocasião, nós tivemos a questão de ordem decidida porque alguns relatores
já haviam decidido monocraticamente pela extinção do processo, pela perda do objeto em relação tendo em vista a lei nova que revogou o direito à inserção, a norma. E aí ficou decidido na questão de ordem que essa matéria deveria vir a plenário, porque há o debate com relação a eventual direito adquirido de veicular a propaganda em função disso. Eu, então, em respeito à questão de ordem, estou trazendo a matéria, registrando aqui em meu voto que, depois da alteração legislativa sobre a veiculação de propaganda partidária, decorrente da Lei 13.487, o TSE se pronunciou sobre a matéria e decidiu, e está a decidir monocraticamente, que o direito previsto na norma desaparece no momento da revogação e que a decisão do tribunal foi apenas de ordem formal para verificar o preenchimento dos requisitos necessários exigidos pela lei para usufruir do direito de propaganda. Uma vez revogada a norma que dispõe sobre o direito, não haveria aí mais esse direito a veicular a propaganda. Então, eu trouxe para a decisão do tribunal e pedindo para o tribunal reexaminar a questão de ordem com o propósito de, a partir dessas decisões do TSE, o relator poder decidir monocraticamente sobre a perda do objeto do pedido de inserção. Então, seria aqui, a princípio, a discussão deste processo que está em debate aqui para decidir se houve, sim, a perda do objeto ou não, e depois, decidido isto, porque em respeito à questão de ordem, rediscutir a questão de ordem a fim de possibilitar a cada relator decidir de igual modo monocraticamente. Então, no primeiro momento, na questão da proposta do requerimento formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou votando assim do mesmo modo que fiz em ocasiões anteriores, acolhendo o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para proceder à revisão da decisão de concessão do acesso gratuito ao rádio e à televisão, anteriormente concedido ao diretório do PSDB para o primeiro semestre de 2018, em razão da perda superveniente do objeto do processo, extinguindo o feito sem resolução de mérito dos termos do inciso 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil, registrando essa distinção, porque nós tivemos aqui um debate sobre essa possibilidade ou não de haver perda do objeto nestes processos. Então, a questão agora já vem com decisões do TSE sobre esse ponto, e aí valeria o tribunal novamente a discutir a matéria decidir. Então, em votação, no primeiro momento, se a Corte julga ou não prejudicado. No primeiro, já julgar isso aqui conforme a questão de ordem. Exatamente. Já e depois se julga prejudicado ou não. E no segundo momento, se a Corte entende que é da competência monocrática ou não. Exatamente. Não é isso? Então, todos de acordo Sim. em julgar prejudicado, não é isso? Sim. O pedido nos termos do voto do relator. Essa é a proclamação. E com relação ao segundo momento, se essa matéria fica na competência monocrática, todos de acordo também? Assim, a única ponderação que eu tenho, desembargador Ibanez, voltando àquele tema que eu falei na questão de ordem anterior, é o fato, e me parece que nesse aspecto, o fato de o TSE estar julgando monocraticamente não nos aproveita, é que nós estamos aqui a revisar uma decisão colegiada. E estaríamos revisando uma decisão colegiada por decisão monocrática. É o que me desconforta. Se a Corte autorizar, claro que eu vou fazer, mas a priori me parece que, como estamos a tratar de revisão de decisão colegiada, teria que ser uma decisão colegiada. No caso do TSE, os ministros estão fazendo por decisão monocrática, porque a própria decisão que defere também deve ter sido monocrática, já que o TSE
majoritariamente decide monocraticamente, quase nada vai para o colegiado. Então, como o deferimento foi monocrático, eles não têm nenhuma dificuldade em revisar monocraticamente. E aqui nós temos esse único, eu vou chamar de desconforto, de revisar monocraticamente uma decisão colegiada. Mas eu posso tentar confortar Vossa Excelência. É que nós não estaríamos a reexaminar a matéria, mas apenas a considerar prejudicada a pretensão em função da lei. Então, a decisão do relator, monocraticamente, se limita a considerar prejudicada a pretensão de veicular a inserção. Não para rediscutir a matéria, se ela preenche, o partido preenche ou não preenche o requisito, que foi a matéria examinada pelo Pleno. Desembargador Ibanez, Vossa Excelência permite, e eventual desconforto pode ser trazido à Corte em face dessa decisão monocrática. Se trouxer algum desconforto a quem se sentir prejudicado, não é isso? Não, tudo bem. Se a Corte definir... Na verdade, eu já ia aplicar aquela decisão monocraticamente, na verdade. Eu acho que é o caminho natural. Na verdade, desconforto haveria se fosse para deixar de aplicar o entendimento do colegiado, né, que não é o caso, na verdade. E como o desembargador Glauber bem ressaltou, se a parte eventualmente se achar prejudicada, ela tem como trazer isso para cá. Eu concordaria, doutor Vladimir, se fosse para haver alguma mudança no entendimento do colegiado, mas como é só para aplicar, eu acho que uma medida de gestão e de apressamento, de encerramento desses processos é muito bem-vinda. Eu já ia fazer isso. Como muito bem analisado, se Vossa Excelência permite, o fundamento do próprio voto do eminente relator é no sentido da perda superveniente e que ocorreu em decorrência de alteração legislativa. Então, a partir desse momento, nós já não poderíamos mais descumprir essa questão. O desconforto que o doutor Vladimir se refere, num primeiro momento, eu até pensei nesse mesmo desconforto, mas depois é uma questão, basicamente, de fazer cumprir a lei. E teve, quando ele trouxe essa questão, a trazer a questão de ordem para ver se decide no colegiado. A gente, tudo bem, vamos decidir no colegiado. Agora está trazendo a questão de ordem para dizer, não, uma vez que a gente já decidiu o mérito, por assim dizer, agora a gente pode decidir monocraticamente. Ok. Então, Vladimir convencido? Não, completamente. Eu não tenho nenhuma oposição, não. Confortado. Já tem uma pilha lá no gabinete esperando só a decisão de hoje aqui para eu resolver. Porque no caso, se este regional teve a opção de trazer essa matéria para a Corte, se respeita as razões, mas a priori não seria necessário, porque a administração não é nem jurisdição voluntária, é administração administrativa, ao meu ver. Tá? Eu acompanho o relator em todo. Então, para o Estado, acolhida a questão de ordem, autorizando os membros da Corte decidir a matéria monocraticamente. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. assumo a presidência e tenho uma matéria administrativa no PJE, que é a indicação de um juiz para a zona eleitoral, a de número 69, aqui da capital. Então, temos... certo. Enquanto a gente acessa ao PJE, eu vou começar a olhar aqui para a nossa procuradora, porque até ontem a dificuldade dela acessar o PJE era enorme. Não sei se ela já conseguiu. Claro que não, continua. Mas ela descobriu a causa agora, né? Eu vou ter que ir no Via Direta para providenciar um novo certificado digital, de forma prática. Imagine isso assim, no auge das ações de impugnação a registro de candidatura, prazo curto. Será que o sistema aguenta e o certificado dá problema? Estou ansiosa. Mas o que foi que aconteceu com o certificado? Meu certificado sumiu, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Bom, doutora, então nós temos o processo. Vossa Excelência pode opinar, por favor, a respeito da indicação da doutora Divone Maria Pinheiro, que, pelas informações, é a mais antiga que exerceu função eleitoral. Então, o Ministério Público opina favoravelmente, preenchidos todos os requisitos, além de ser uma excelente julgadora, a doutora Divone Pinheiro, então será um excelente juiz eleitoral, com certeza. No relatório consta a relação dos juízes inscritos, e tem entre eles a doutora Divone, que preenche esse requisito temporal. E assim a
presidência encaminha a indicação da doutora Divone, que submete à corte, todos de acordo com a indicação da doutora Divone. Senhor presidente, uma dúvida. Na linha, ainda sobre o processo das cotas, eu vou estar de férias também, então, na verdade, teria que estar nessa composição, né? Ou seja, a sessão tem que considerar isso também. Não é? Isso. Não é isso? Se a corte entende que o desembargador Glauber precisa Porque iniciado o continuar, julgamento, porque né? iniciou o julgamento, então não será no dia 6, como tem que estar com posição presente, e a não ser na impossibilidade de não ocorrer o julgamento mesmo, que aí teria que reiniciar o julgamento com outra composição. Mas no caso que Vossa Excelência é o titular e retorna, então não seria, 15 de março que Vossa Excelência estará de volta. Então seria para essa data o A julgamento. partir de então, né? É. Ok, doutor Luiz Gustavo. Vossa Excelência esperava. Outra coisa, senhor presidente, já que eu não sei se está... Nesse caso, qual é o dia do retorno Essa é uma do Dr. dificuldade Glauber? aí. Dia 15 termina tal minhas sistema, férias. né? Eu volto dia 16. Não sei se vai ter sessão dia 16, mas não volto dia 16, porque o dia seguinte, quando a gente volta de férias, os neurônios não estão muito bons ainda não. Não, então façamos na primeira ou segunda sessão, depois do dia 15. Pronto, É. Pronto, tá ótimo. Porque esse é um assunto que me interessa também, essa matéria. Não, eu acho interessante. importante que isso fique registrado na sessão de hoje, inclusive na ata da sessão, até para efeito de informação aos advogados, porque já que ele continua em pauta, foi só um pedido de vista, nós passaremos por diversas sessões. Então é bom registrar logo que será julgado na primeira ou segunda sessão, após o dia 15, por uma questão de composição, usando-se a excepcionalidade do prazo dos 10 dias de vista, que a própria resolução faculta. Se o senhor presidente concordar que seja feito esse registro, eu requeiro nesse sentido, para a comunicação dos advogados e das partes, né? Aí é com o senhor presidente. A doutora Sibeli vai lá na Central do Cidadão para ter o direito de usar o PJE, né? É bem agradável lá. A pergunta é, Vossa Excelência estão enxergando a decisão? Sim. Então, o desembargador Glauber, porque quem vem ali do PJE dali não se comunica bem daqui, que eu também não enxergo minha própria decisão. Estou olhando aqui no texto Não impresso. cheguei. Em que Ontem foi hoje uma operação lá em Guarulhos, né? Mas foi votou? Então, decidido a indicação da doutora Odivone e não há mais processo a julgar. Está encerrada a sessão, teremos sessão na próxima quinta-feira.